Então, a nossa parte agora sobre ampliação e redução de imagens. Aqui está falando que Rodrigo é fotógrafo na cidade de Brasília e tem como clientes algumas lojas de recordações. Ele vende para elas fotografias da cidade em 3 tamanhos: normal, ampliado e reduzido. Quando a gente faz uma ampliação da figura ou uma redução, a gente tem que manter a proporção, ou seja, multiplicar ou dividir os lados pelo mesmo número, para que não haja uma distorção da imagem. Ela vai ficar sem forma definida quando eu faço uma ampliação sem manter proporção. Então, é importante na ampliação e redução que a gente faça essa contagem certinha dos lados, divida ou multiplica pelo mesmo número, para que a gente tenha uma perfeita ampliação ou redução. Na primeira parte aqui, mandou a gente fazer as medidas das imagens. Então, na largura e da altura. Depois, dentro da imagem, era para medir a altura do prédio e a largura do prédio. Você vai pegar uma régua para você fazer a sua medição e depois conferir com os resultados aqui da tabela. Então, confira aí no seu desenho se você tem essas medidas aí da largura total da imagem reduzida, normal e ampliada, de 3, 6 e 12. Altura total da imagem reduzida, 2, normal, 4 e ampliada, 8. Dentro da imagem, nós temos lá o Palácio do Planalto, é para medir a altura do prédio. Então, você vai medir com a régua, ele vai ter em torno de 1 centímetro. Vai dar 1,05 por aí, mas põe 1 centímetro aproximado. A outra, da imagem normal, tem 2, alguma coisa, mas arredonda para 2. E a ampliada tem 4, alguma coisa, arredonda para 4. E a largura de um dos prédios na imagem, então, reduzida, 0,4, 0,8 e a ampliada 1,5. Então, são essas medidas, confere aí na sua apostila. O que acontece com as medidas em uma imagem reduzida? Todas as medidas ficam menores. E a outra pergunta, e em uma imagem ampliada, as medidas ficam maiores? Então, lembrando que, olha para vocês verem, se eu arrasto, por exemplo, lá no programinha Word, você coloca uma imagem no seu documento e você arrasta a imagem pelo cantinho, você pega, por exemplo, aqui no cantinho e arrasta, faz isso aqui. Você vai ter uma medida proporcional. Quando você faz assim ou assim, você não tem uma medida proporcional, você não ampliou a figura, nem reduziu proporcionalmente. O que vai acontecer com a imagem? Ela vai ficar distorcida. Então, por isso que a gente tem que ter a mesma medida para todos os lados na hora de ampliar e a mesma medida para todos os lados na hora de reduzir, para que não fique achatada, não fique torta, não fique disforme, né? Usando uma calculadora, divida cada valor registrado na coluna ampliada pelo valor correspondente na coluna normal. Então, lá na ampliada eu tenho 12, normal eu tenho 6. Se eu dividir, vai dar 2. Na ampliada eu tenho 8, na normal eu tenho 4, vai dar 2. A outra eu tenho 4 dividido por 2 dá 2. E 1,5 dividido por 8, quase 2. Então, o resultado sempre é o mesmo. Ou bem próximo dele, né? Igual foi na última divisão. O resultado da divisão é maior ou menor que 1? Todos foram maiores que 1. Então, o resultado é maior que 1. Para obter ampliação de uma imagem, suas medidas devem ser multiplicadas por um mesmo fator maior que 1. Aí, usando a calculadora, divida cada valor registrado na coluna reduzida pelo valor correspondente na coluna normal.
Então, agora a gente vai fazer 3 dividido por 6, vai dar 0,5. 2 dividido por 4 dá 0,5. 1 dividido por 2 dá 0,5. 0,4 dividido por 0,8 dá 0,5. Então, usando a calculadora de vida, o resultado da divisão é maior ou menor que 1? O resultado é menor que 1. Todos deu 0,5 aproximadamente, em algum caso. Então, para obter a redução de uma imagem, suas medidas devem ser multiplicadas por um mesmo fator menor que 1. Agora, para as atividades, as medidas dos lados dos quadradinhos da malha esquerda foram ampliadas, multiplicadas por 1/2. Obtenha uma versão reduzida na malha à direita. A malha já está na forma reduzida e a gente vai fazer o desenho que está aqui dentro. Então, eu começo contando, ó, um quadrinho fica de fora. Então, começa do segundo. Então, a gente vai desenhar o quadrado aqui dentro. Então, aqui eu vou meio devagar, meio torto, mas aí no livro de vocês, vocês vão usar a régua para ficar direitinho, bem bonito. E aí, você vai contar 2 quadrinhos. Aqui eu vou usar 2 também. Aqui vai usar 1, 2, 3. Então, você vai contar 1, 2, 1, 2, 3. Eu vou deixar o desenho pronto para o vídeo não ficar muito longo para vocês, tá? Já fazendo ele aqui. Então, o resultado final do desenho, usando a régua aí na malha quadriculada, você conta aqui os quadrinhos para você seguir e deixar no mesmo formato, para que ele não deforme, tá? Então, usando a contagem de quadrinhos, você repete, reproduz o mesmo desenho na malha quadriculada e com isso você fez a redução. Na questão número 2, a gente vai ampliar. Para isso, multiplique suas medidas por 3. Então, eu conto aqui, tenho 4 quadrinhos, 4, 4. Então, eu vou multiplicar por 3, o próximo desenho terá 12. Então, você pega a linha e conta 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Você vai desenhar um quadrado, então, 12 para baixo também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu vou terminar o desenho aqui para não ficar muito longo o vídeo. Então, o desenho de vocês deverá ficar nesse formato. Sempre contando, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, para começar a desenhar 12 de novo. E aqui dentro a mesma coisa, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aí começa o desenho de novo, para que tenha a mesma forma, porém de forma ampliada. Questão número 3. Veja a seguir como fazer uma ampliação no primeiro quadrante do plano cartesiano. Primeiro quadrante, no sentido horário que a gente conta, no sentido anti-horário. Então, daqui para cá, você vai ter o segundo quadrante, terceiro para baixo e o quarto aqui embaixo. Eu vou fazer a ampliação dentro do primeiro. Então, primeiro passo, quais são as coordenadas do quadrilátero ABCD? Então, as coordenadas, o ponto A, quem que faz o ponto A? A gente tem ele no início, lá no encontro das retas, então 0, 0. Quem que é o ponto B? 2 para x e 4 para y. 2 e 4. Quem que são as coordenadas do ponto C? Olha, 6 para x e 4 para y. 6 e 4. E o ponto D? Quem que são as coordenadas? Ele está em cima da reta do x, então ele é 4 para x e não tem nada para y, então é 0 para y. Agora, para ampliar a figura, encontre as coordenadas B', A', C' e D', multiplicando as coordenadas pelo fator 2.
Então, coordenada a linha. Se eu vou multiplicar 0 por 2 e 0 por 2, o ponto vai ser 0, 0 do mesmo jeito. Agora, o B'. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 2, 8. 4 e 8 é a coordenada B'. C', eu vou multiplicar por 2. Então, 12, 4 vezes 2, 8. E o D', eu vou multiplicar por 2, 4 vezes 2, 8, e 2 vezes 0, 0. Pronto. Agora, a gente vai localizar esses pontos dentro do plano para fazer a ampliação. Então, quem que é o ponto? A linha, 0, 0. Então, começa aqui no centro, 0, 0. Quem que é o ponto B? 4 para x, 8 para y. Então, ele vai estar localizado aqui. Quem que é o ponto C? 12 para x, 8 para y. Então, ele está aqui. E o ponto D? 8 para x e 0 para y. Ele está ali. Então, aqui eu tenho os pontos da figura que eu vou ampliar. Então, eu vou ligar agora para formar o meu quadrilátero. Os lados do novo quadrilátero. Liga aí com régua. E aqui a gente tem uma ampliação da figura. Proporcional, bonitinha, não vai ficar distorcida, porque nós usamos a ampliação multiplicando por 2 todos os lados da figura. Agora aqui na seção O que aprendi, apresenta para gente as 7 maravilhas do mundo e as datas em que elas foram feitas. Então, a gente tem as maravilhas feitas antes de Cristo e depois de Cristo. A maravilha mais antiga é Petra, na Jordânia. Foi construída em 312 anos antes de Cristo. E depois a gente vai ter a Grande Muralha, que foi no século 3 depois de Cristo. Aqui eu tenho o Coliseu, que foi em 70 depois de Cristo, é a mais próxima depois de Cristo, e assim por diante. A gente vai localizar essas datas aqui na linha do tempo. Então, a linha do tempo tem um marco central como a vinda de Cristo. Então, é o marco 0. Antes de Cristo, para a esquerda, depois de Cristo, para a direita. Século, a gente sabe que conta de 100 em 100 anos. E aqui na nossa reta, está contando de 200 em 200. Então, vamos localizar certinho aqui. Quem que é a construção mais próxima do ano 200 antes de Cristo? A gente tem lá a Petra, Jordânia, que foi construída em 312. Então, a gente vai localizar ali, marcar o primeiro ali. Deixa eu fechar o lápis. Vamos lá. Então, primeiro aqui, 312 anos antes de Cristo. Aí, a gente vai ter o ano 200, a vinda de Cristo. Quem que foi a construção mais perto de quando Jesus veio? Foi Coliseu Romano, no ano de 70 depois de Cristo. Então, a gente vai localizar aqui 70 depois de Cristo. Depois do ano 200, qual que foi a construção que a gente tem ali representada? Foi a do século 3. O que é século 3? É o ano 201 até o ano 300. Então, século 3 está aqui certinho depois do ano 200. E qual foi a construção do século 3? Foi a Grande Muralha na China. Aqui eu vou contar de 200 em 200. Então, 200, 400, 600, 800, 1000. Quem que é a construção depois do ano 1000? Do ano 1000, eu tenho o século 12, que é de 1101 até 1200. Então, qual vai ser a minha representação aqui? Vamos colocar aqui embaixo, que é o século 12. Quem que foi
construído no século XII. Olhando aí nos desenhos, foi a pirâmide lá do México. Então, século XII. E depois, eu vou ter o século XV, que vem depois de 1400. Então, século XV é 1401 até 1500. Eu vou colocar ele aqui. Século XV. E aqui, quem que vai ser? Se aqui é 1500, 1600, então século depois de 1600 é o século 17, que é 1601 até 1700. Então, século 17. E o último, que foi a construção do Cristo Redentor, que foi no ano de 1931. O que é 1931? Século 20. Questão número 2. Está falando que os pontos A, B, C e D são vértices de um quadrilátero. Então, uma figura que tem 4 lados. Represente-o no plano cartesiano e responda as questões considerando unidade de comprimento, a unidade de medida do lado de cada quadradinho da malha quadriculada. Então, localizando primeiro os pontos ali dentro. Ponto A, 2 para x, menos 4 para y. Então, ele vai estar localizado aqui embaixo. Ponto B, 2 para x, 2 para y. Então, ele está aqui no primeiro quadrante. Ponto C, 4 para x, menos 1 para y. Ele está no quarto quadrante. Ponto D, 0 para x, menos 1 para y. Como o x é 0, o menos 1 vai ficar em cima da reta y. Agora, a gente vai unir esses pontos para descobrir qual é esse quadrilátero. Então, a gente une aqui. Usem a régua para ficar bonitinho o desenho. Qual foi o quadrilátero encontrado? O nome dessa figura é um losango. Qual é a medida da diagonal maior? Olhando aqui no desenho, a diagonal encontra esses dois vértices e esses dois vértices. A maior tem quantas unidades de comprimento? Vamos contar os quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a maior tem, a diagonal maior tem 6 unidades de comprimento. E a menor tem, a menor, vamos contar aqui, olha, 1, 2, 3, 4. 4 unidades de comprimento. Qual é a área do quadrilátero ABCD? Área de losango, para quem já esqueceu, é a diagonal maior vezes a diagonal menor, e o resultado eu divido por 2. Então, a área dele vai ser, a diagonal maior é 6, a menor é 4, 4 vezes 6 dividido por 2. 4 vezes 6 é 24, e 24 dividido por 2 é igual a 12. Aí a gente vai escrever unidades de área, porque eu não sei qual é a unidade que está sendo usada nesse desenho. Questão número 3 caiu na prova Brasil. Observe a figura, esse desenho. Quais as coordenadas de A, B e C, respectivamente? Respectivamente quer dizer primeiro de A, depois de B, depois de C. Olhando aqui no gráfico. Vamos lá. O ponto A está localizado no 5, 6. Então, já descarta a letra A, a letra B e a letra C. Pronto, se eu já achei aqui 5, porque eu vejo primeiro o valor de x e depois o valor de y. Conferindo o B, 1, 4, 1 e 4. O ponto C, 4, 2, 4 e 2. Portanto, resposta certa, letra C. Questão número 4 também caiu na prova Brasil. Os vértices do triângulo representado no plano cartesiano abaixo são, começando aqui do ponto A, menos 2 para x, 5 para y. Então, vou procurando aqui já, ó, menos 2 e 5.
Ponto B, menos 3 para x, 1 para y, certinho. Ponto C, 3 para x, 4 para y. Então, a minha resposta, letra C. Questão número 5, complete a ampliação da figura. Então, a gente tem aqui as coordenadas desse ponto, menos 10 e 5. Então, eu vou colocar aqui 10 e 5. Então, eu vou fazer uma marquinha aqui para eu levar essa reta até aqui e prolongar esse lado aqui. Prontinho, já está feita a ampliação. Igual a gente fez daquele paralelogramo no exercício anterior. Questão número 6. Complete a redução da figura. A redução da figura é só a gente completar o lado do quadradinho aqui. Pronto, tá feita. Só isso. Questão número 7. Os pontos A, B e C são vértices de um triângulo. Represente o triângulo ABC no plano cartesiano. Ponto A, menos 8 para x e 1 para y. Então, o ponto A vai estar aqui. Espera aí que eu errei o marcador. Então, ponto A, menos 8 para x e 1 para y. Ponto B, menos 2 para x e 10 para y. Marca aqui em cima. Ponto C, menos 2 para x e 1 para y. Tá aqui. Agora, a gente une os pontos para desenhar o nosso triângulo. Então, aqui, usem a régua. Isso. Triângulo retângulo, ó, ele tem um ângulo reto de 90 graus. Agora, represente a redução, a linha, B', C', em que dois dos vértices sejam os pontos 1, 3 e 1. Então, vamos localizar esses pontos para a gente fazer o desenho. A linha 1 e 1. Então, tá aqui. C', 3 e 1. Tá aqui. Agora, quem que vai ser o ponto B? O ponto B tem que estar aqui, 3 e 4, para a gente poder fazer o lado dele. Ele é um triângulo retângulo. Então, une aqui os lados, os pontos para formar os lados, e a gente tem o nosso desenho. Na letra C, está perguntando quais são as coordenadas do vértice B'. Então, B', a gente acabou de escrever ali, 3 para x, 4 para y. A questão número 8 caiu na prova do Enem. Então, vamos ver o que está dizendo essa questão. Uma família resolveu comprar um imóvel num bairro cujas ruas estão representadas na figura. As ruas com nomes de letras são paralelas entre si. Então, ó, rua A, rua B, rua C, paralelas, é que não se encontram, estão à mesma distância uma da outra, em linha reta, e não tem cruzamento. E são perpendiculares às ruas identificadas com números. A rua com número, ela está na vertical e ela encontra com a rua identificada com letra e formam um ângulo de 90 graus, por isso que elas são perpendiculares. Todos os quarteirões são quadrados com as mesmas medidas e todas as ruas têm a mesma largura, permitindo caminhar somente nas direções vertical e horizontal. Então, vertical em pé e horizontal deitado. Desconsidere a largura das ruas. A família pretende que esse imóvel tenha a mesma distância de percurso até o local de trabalho da mãe, localizado na rua 6 com a rua E. Rua 6 com a rua E. E o consultório do pai na rua 2 com a rua E, aqui. E a escola das crianças na rua 4 com a rua A, aqui. Com base nesses dados, o imóvel que atende às pretensões da família deverá ser localizado no encontro das ruas
Então, olha só, tem que ter a mesma distância de percurso até o local de trabalho da mãe. Então, vamos marcar quais são esses lugares para a gente não se perder. Então, vamos lá. Rua 6, Rua E. Rua 6, Rua E. Tá aqui. Depois, o consultório do pai. Rua 2, Rua E. 2E. E a escola, Rua 4, com a Rua A. A escola está aqui em cima. E o imóvel tem que ter a mesma distância de percurso até o local de trabalho da mãe, o consultório do pai e a escola da criança. Então, qual que é o imóvel mais certo para essa família comprar? Prestem atenção, ó. Qual que vai ser a mesma distância? Aqui, aqui e aqui. Para que lado que eles compram? Se fosse aqui, a gente já está vendo que não é a mesma distância. Já vai dar uma rua bem longe. Qual que vocês acham que é? Uma opção que você tem na hora de raciocinar o exercício é fazer todas as respostas primeiro, para você saber. Então, se você localizar 3C, vai estar aqui. Já descarta porque está longe da mãe. Não, só de olhar o desenho a gente já sabe que não é a mesma distância. 4C. Ah, o 4C, qual que vai ser a distância? Da escola ele só tem 2 traços, mas da mãe ele vai ter 1, 2, 3, 4. Do pai vai ter 4 também, então não é o C. 4D, eu vou colocar aqui e aqui. Ele tem 3 traços da criança até aqui. 1, 2, 3 do pai, 1, 2, 3 da mãe. Pronto, localizamos. É a rua 4D. Então, resposta certa, letra C. Questão número 9 também caiu no Enem. Alunos de um curso de engenharia desenvolveram um robô anfíbio que executa saltos somente nas direções norte, sul, leste e oeste. Por isso que tem aqui a rosa dos ventos. Um dos alunos representou a posição inicial desse robô no plano cartesiano pela letra P. Ponto inicial dele aqui. A direção norte-sul é a mesma do eixo Y, ó, norte-sul. Sendo que o sentido norte é o sentido de crescimento de Y e a direção leste-oeste é a mesma do eixo X, sendo que o sentido leste é o sentido de crescimento de X. O X cresce para cá e o Y cresce para lá. Em seguida, esse aluno deu os seguintes comandos de movimentação para o robô: 4 norte, 2 leste, 3 sul, e nos quais os coeficientes numéricos representam o número de saltos do robô nas direções correspondentes, e cada salto corresponde a uma unidade do plano cartesiano. Depois de realizar os comandos dados pelo aluno, a posição do robô no plano cartesiano será? Fazendo então o movimento do robô aqui dentro do plano cartesiano, facilmente a gente vai identificar, partindo do ponto P. Então, 4 norte, ó, o norte é para cima. 1, 2, 3, 4. Ele veio aqui. Depois 2 leste, ó, leste para direita. 1, 2. E depois 3 para sul. 1, 2, 3. Então, ele parou aqui. Quem são as coordenadas desse ponto? 1, 2. Então, 1, 2 é a letra C. Questão número 10 também caiu no Enem. Um menino acaba de se mudar para um novo bairro e deseja ir à padaria. Pediu ajuda a um amigo que lhe forneceu um mapa com pontos numerados que representam 5 locais de interesse, entre os quais está a padaria. Além disso, o amigo passou as seguintes instruções: a partir do ponto em que você se encontra, representado pela letra X, ande para oeste, vire à direita na primeira rua que encontrar, siga em frente e vire à esquerda na próxima rua. A padaria estará logo a seguir. A padaria está representada pelo ponto numerado com. Agora a gente vai observar o desenho. O menino está no ponto X. Ande para oeste. Olha aqui a rosa para fazer a localização. Ande para oeste.
Vire à direita. Então, aí você está de frente para o papel, à sua direita, para cá. Vire à direita, na primeira rua que encontrar. Então, na primeira é aqui. Siga em frente e vire à esquerda até a próxima rua. Então, vire à direita e vire à esquerda e siga em frente. Então, ele vai parar na número 1. Quando você for fazer esse tipo de localização, imagine você se movimentando aqui. Você fecha os seus olhos, imagine você. Segue a oeste, vire a primeira rua à esquerda, à direita. Vire à direita na primeira rua que encontrar. Então, você estava paradinho, foi reto. Aí você vê seu braço direito aí. Então, se você vai virar à direita, você vai subir. E em seguida, vira à esquerda na próxima rua. Pronto, chegou no ponto desejado. Isso é saber lateralidade, localização. E com isso, nós encerramos as nossas atividades de plano cartesiano.